hallo, guten Abend. Será que alguém pode só me dar um ok de que o áudio tá bom? Vocês estão vendo a imagem? Testando, testando. Hallo, hallo, hallo. Ok. Não, então não, mas a imagem tá estática mesmo. Muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos à segunda noite, à segunda aula desse programa, desse evento dos 14 dias, das 14 aulas de alemão que a gente vai ter. Ontem a gente tratou então dos gêneros em alemão e hoje nós vamos tratar então dos verbos, os benditos, famosos e necessários verbos. Ok? Antes só que eu esqueça, gente, quem ficou ontem com dúvida ou quem não pôde assistir, mas depois assistiu o vídeo que ficou na nossa página, qualquer dúvida que vocês tenham, eu acho que o jeito mais fácil, ainda mais porque eu ainda não tenho muita experiência aqui com essa questão das lives, então eu não sei se eu vou conseguir ficar lendo e respondendo comentário. Enfim, quem sabe então o que a gente faz é o seguinte. Por exemplo, se vocês ficaram com dúvidas em relação ao conteúdo de ontem, então, por favor, coloquem as dúvidas embaixo do vídeo de ontem e façam uma coisa hoje. Pode ser? Então, porque daí eu dou a aula. No final, eu dou uma conferida, vejo se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder já. E se não, aí vocês vão deixando as dúvidas que o pessoal que chega depois, né? Vocês vão deixando as dúvidas de vocês, que não se esqueçam que a última aula vai ser só realmente tirando dúvidas. Eu quero ver se eu abro daí um webinário, que daí vocês podem entrar comigo e realmente tirar dúvidas na hora, que eu acho que vai ser legal também, para vocês realmente poderem interagir comigo, querendo ou não, aqui nesse modo é só uma via, né? Vocês não conseguem falar comigo. E pela plataforma que eu estava usando ontem, que é a do webinário, aí é possível. É possível vocês me perguntarem diretamente, usar o microfone e tudo mais. Combinado, então? E como para quem se inscreveu, eu já mandei por e-mail e também pelo Messenger. Infelizmente, o nosso site deu um bug. É sempre assim, né? Tava funcionando tudo muito bem até semana passada. De repente, deu um bug e eu não estou conseguindo logar ninguém novo. Então, quem já tem conta consegue acessar, mas a gente não está conseguindo colocar ninguém novo no site, né? Nenhum usuário novo. E aí é por isso que eu ainda não enviei para vocês o endereço do curso que eu criei, né? Que é onde eu achei que agora eu ia mandar tudo por e-mail, mas eu achei que fica mais prático e mais fácil criar no formato de curso, né? Que aí vocês entram lá, vai ter por aula, vai estar tudo direitinho, né? O vídeo, o PowerPoint, ou enfim, o PDF, os exercícios, fica tudo junto, né? Não fica perdido em e-mail. Mas aí, como o site resolveu que ele quer tirar férias por um dia, dois, então eu não consegui, não mandei ainda para vocês o endereço do curso, porque realmente vocês não vão conseguir entrar. Para o pessoal que já tem conta no clube, consegue, mas o resto não, então eu não mandei para ninguém, ok? Eu espero conseguir resolver isso hoje à noite, para realmente poder amanhã cedinho já mandar tudo para vocês, ok? Outra coisa, o pessoal que está esperando hoje tem sim episódio novo do podcast, só que como eu depois daqui eu dou aula até as 10 horas da noite, então ele vai ser liberado só um pouco mais tarde. O que para vocês vai fazer como se fosse amanhã, né? Principalmente o pessoal que está na Europa, já é amanhã, né? Praticamente. Então, sim,
Ok, eu sinto muito, mas entre as minhas aulas e tudo que eu tenho para fazer, eu não consegui colocar o episódio de hoje no ar ainda. Então eu vou fazer isso depois da minha última aula. Então, lá por volta das 11 horas, meia-noite mais ou menos, o episódio deve estar no ar. Mas aí eu só mando o link para vocês amanhã cedo. Ok? Eu não vou acordar ninguém com o barulhinho do Messenger para mandar o link para vocês. Ok, mas vamos lá então para a nossa aula de hoje, que são verbos. E aí, gente, quem aqui já estuda alemão há mais tempo? Quem está começando agora? O que é que vocês acham? Já sabem alguma coisa? A forma como eu montei a aula de hoje vai ficar bem básica, tá? A gente vai dar uma olhada nos verbos regulares e irregulares só no presente, né? Mesmo porque eu quero ver se eu consigo manter as aulas em média meia hora, 40 minutos, né? Que eu gosto de falar, a gente se empolga, então não dá para dar muito conteúdo, senão a coisa se estende demais. E realmente só para entender como é que funciona as pessoas, que vocês vão perceber que tem alguns conteúdos que são mais avançados e alguns conteúdos que são mais básicos, mas porque eu sei que o público que vai estar assistindo esses 14 dias é bem misturado. Então eu tentei não fazer só aula bem básica, mas também eu não posso fazer só aula para um nível mais avançado, porque senão o pessoal do básico não consegue acompanhar, ok? Então, vamos lá, vamos ver se esse negócio vai colaborar comigo agora. Vamos ver, para a gente ir para a nossa apresentação. Vamos lá, esperar para ver que eu sei que tem um delay aí, mas para mim tá tudo ok. Vamos ver como é que vai estar para vocês, mas eu acho que tá tudo ok, tá tudo bonitinho. Então, começando pelos verbos regulares. O que a gente pode então entender pelos verbos regulares? O que é que a gente pode falar sobre esse assunto? Então, geralmente o que acontece? Os verbos regulares, eles têm a terminação, enfim, não só os regulares, mas assim, 80, 90% dos verbos em alemão, eles vão ter a... Tá piscando. Vamos tentar tirar do modo tela cheia para ver se melhora. Então, o que acontece? Os verbos, de maneira geral, em alemão, eles acabam em EN, ok? Então, o que acontece? Para a gente poder criar a conjugação dos verbos, o que é que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para ele só aumentar, pelo menos, exibição. Aumentar a janela, não. Apresentação de slides, gente, eu sinto muito, mas porque o negócio estava piscando lá, estava impossível, né? Vamos ver como é que eu faço isso. Nessas horas ele faz tudo, né? Tudo que ele não podia fazer, tudo que pode dar errado, mas se a gente respirar fundo, deixa eu ver se aqui funciona. Então, não. Gente, eu acho que vai ter que ficar assim. Deixa eu gravar a apresentação. Apresentação personalizada. Deixa eu testar de novo. Vamos ver se agora ele funciona. Ou se ele vai começar a piscar de novo. Se ele começar a piscar, a gente vai ter que ficar com aquela tela menorzinha. Vamos ver, que tem esse delay básico. Acho que agora deu, né?
Eu acho que sim, pelo menos para mim ele não tá mais piscando, gente. Se para vocês ele continuar dando problema, vocês por favor me avisem, deem um grito, ok? Que senão eu vou seguir por aqui. Então, onde nós estávamos? Os verbos regulares. Então, 80% mais ou menos dos verbos em alemão, quem sabe até 95%, eles vão acabar todos em EN. Arbeiten, wohnen, lernen, schlafen, essen, trinken, tudo em EN. E aí, quando você quer conjugar esses verbos, o que você vai fazer? Você vai retirar esse EN bonito do final do verbo e no lugar desse N, você vai acrescentar algumas terminações dependendo da pessoa. Se é a primeira, a segunda ou a terceira. Não se preocupem, para quem não lembra mais o que são essas benditas pessoas, a gente já vai ver. Assim que esse bonito resolver. Muito bem. Então, aqui, ó, por exemplo, o verbo lernen, que é estudar, aprender. Né? A gente tem aqui as pessoas do alemão. E aqui o que aconteceu? Então, ó, tinha o EN. Ele tirou o EN e foi acrescentando essas terminações que estão em roxinho aqui. A mesma coisa percebam aqui para o kommen, que é o verbo vir. Você tira o EN e você vai acrescentando essas outras terminações. Correto? Então, o que acontece? Como é que eu gosto de explicar e de tentar mostrar para os alunos como é que funciona a questão dos verbos em alemão? Vamos ver se ele vai estar de bom humor, ele vai deixar por aqui, que senão eu vou lá pro videozinho que está... Com esse programa ele fica super pesado e aí ele está cansado, e isso porque eu reiniciei ele. Não tem problema. Vamos fazer aqui, ó. Ele não vai nem para a próxima página agora. Esses são os problemas das coisas ao vivo, né? Então aqui, ó, gente, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, mas só para o que eu gosto de fazer é contar essa historinha. Então, é como se vocês pensassem que o verbo é esse tronco aqui, ok? A base do verbo, a raiz do verbo é esse tronco aqui. E aí o que você faz? Você, digamos assim, cortou alguns troncos, que seria a terminação EN, né? Ou você cortou a parte aqui de cima. E aí no lugar dela, você vai colocar, vamos ver se ele funciona, ele está de bom humor. Você vai fazer ele colocar, então, vários, como se fossem troncos aqui, né? Um para cada pessoa. Aqui, vamos ver se ele não passar por aqui, a gente passa por lá. Ele está cansado hoje, gente. Ele está cansado, eu peço desculpas. Vamos lá, querido. Ontem era a internet, hoje ela ainda não está muito bom, mas hoje quem está cansado é o computador. Então, aqui. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver o videozinho e conforme ele vai passando, eu vou mostrando e falando para vocês a ideia do tronco. Ele continua pensando, ele não quer passar o videozinho. Vamos, meu filho, vamos. Ele fez greve geral aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se ele me deixa pelo menos ir para o próximo slide. Pronto. Daqui a pouco a gente volta no tronco. Pode ser? O que seria a ideia ali do tronco? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, que realmente cada um aqui, cada um a gente sairia uma haste que seria uma pessoa. Vamos voltar aqui só para a lista das pessoas. Então, para quem ainda não viu, ou está começando com o alemão agora, só para não ficar confuso, que agora essa história me quebrou as pernas. Então, só para não ficar confuso. Essas três primeiras pessoas aqui, o ich, o du e o es e es, são as pessoas do singular. O ich é a primeira pessoa, que é o eu. Ich lerne, ich komme. O du, eles chamam de segunda pessoa, que é o você ou tu, né? Dependendo da região, a gente fala você ou tu. E aí a terminação vai ser o st, du lernst, du kommst.
E a terceira pessoa do singular, que aí a gente tem, né, o masculino, o feminino e o neutro. Então, é para o masculino, o sie é para o feminino e o es é para o neutro, correto? E aí a terminação vai ser T. Lernt, sie kommt, es lernt, es kommt. Lembrando que o neutro não é só para coisas, você também vai usar o es, por exemplo, para criança, para menina. Então, por exemplo, se você está falando que uma menina aprende alemão, aprender a lernen, então es lernt Deutsch. Es kommt nach Hause. A menina vem para casa, ok? Então, muito cuidado, que eu vejo muita gente achando que essa regra vale, pelo menos para todas as coisas, quando a gente estiver falando de um objeto, mas não, ok? Então, por exemplo, a cadeira é masculina, é der Stuhl em alemão. Então, quando você estiver falando da cadeira, você vai dizer ok? Então, agora a gente entra nos plurais. Via é nós, e aí a terminação é en. Perceba que aqui no plural muita coisa tem en, né? Com exceção do ia. Wir lernen, Sie lernen, esse Sie grandão aqui, Sie maiúsculo, também é lernen. Ok? Então, o plural é facinho, facinho. Eu brinco que uma das coisas, porque alemão é muito formal, né? Então, eles vão usar sempre esse Sie maiúsculo aqui para quase tudo. E eu brinco que isso é uma das coisas que se o alemão queria complicar a vida da gente com essa formalidade, na verdade ele acaba facilitando, porque o que acontece? Nesse Sie o verbo geralmente está igualzinho ao infinitivo. Então é uma maravilha, você é super educado com todo mundo quando você está na Alemanha, né? E você não tem que pensar muito, porque o verbo está como se estivesse no infinitivo. Então é ótimo. Muito, muito, muito bom. Seguindo aqui, então, o via lernen, nós estudamos, nós aprendemos. O ia, muito cuidado. O alemão não tem o vós que a gente tem em português, né? O ia, para eles, é literalmente vocês. Ele é o plural do du. Se du é você, ia é vocês. Ok? Então, o alemão não tem essa coisa. O formal do alemão é esse Sie maiúsculo aqui. Ok? Jennifer, mas o que é esse outro Sie pequenininho aqui que conjuga igual? Esse Sie pequenininho é o plural destes três aqui. Ok? O que acontece? Então, o se você pegar vários homens, você vai falar Sie. Se você vai falar de várias mulheres, é Sie. Sei lá, de várias coisas neutras, sei lá, várias crianças, por exemplo, você usa o Sie também. Okay? Então, tudo, assim como der, die, das, no plural fica tudo die, no plural aqui também fica todo mundo Sie. Ok? E aí, esse Sie maiúsculo que serve tanto para o singular quanto para o plural. Então, se eu estou falando só com um senhor ou uma senhora, eu pergunto ou uso Sie lernen. A hora da pronúncia, esses três Is, esse I aqui, esse aqui e esse aqui do ela, a pronúncia é exatamente igual. A única coisa que vai te ajudar a saber quando é uma coisa, quando é outra, é o contexto. Não tem outro jeito, ok? É o contexto e, claro, aqui a conjugação do verbo, né? Se for esse I do singular, vai estar Sie lernen. Se for aqui o do plural, é Sie lernen. Mas, de outra forma, só o contexto para dizer para vocês se vocês estão falando de uma pessoa, de duas pessoas, se é formal, se não é informal, ok? Opa! Foi meu filho. Agora a Árvore decidiu o que ela quer aparecer. Então, aqui, ó, de novo, né? O Sie maiúsculo é o pronome pessoal formal do alemão e ele só é usado quando você fala diretamente com a pessoa. Por exemplo, se eu estou falando de um senhor em português, você diria, né? O senhor fulano fez tal coisa. Nessa hora, você vai dizer porque é ele, você não está falando diretamente com ele. Então, você vai usar o que está aqui, ok? Aquele Z maiúsculo, esse aqui, ó, você só vai usar quando você estiver falando diretamente com a pessoa. Então, por exemplo, eu estou falando com o Herr Schmidt, né? Então, eu pergunto para o Herr Schmidt, kommen Sie aus Deutschland? O senhor vem da Alemanha? Aí eu uso esse Z grandão aqui, correto? Agora, se eu estivesse falando sobre o Herr Schmidt com outra pessoa, eu perguntaria, kommt er aus Deutschland? Ele vem da Alemanha?
Por mais que eu esteja chamando ele em português de senhor, né? O senhor Schmidt vem da Alemanha. Em alemão você até pode falar Herr Schmidt, né? Kommt Herr Schmidt aus Deutschland, mas olha, a conjugação ficou com o T. Kommt Herr Schmidt. Ok? Então, aí nós temos, né? Toda regra tem sua exceção, com os verbos não seria diferente. Então, nós temos aqui, vamos ver se agora o sistema, ele parece estar mais... Vamos ver se agora ele me deixa isso aqui em tela grande sem travar. Deixou. Que aqui agora eu consigo usar a canetinha. Marca texto. Muito bem. Acho que agora facilita. Vamos ver se ele colaborar. Tá tudo ótimo. Então, nós temos alguns verbos, algumas terminações, alguns tipos de verbos em alemão que vão mudar um pouquinho na hora que você está conjugando. Ok? Então, o que acontece, por exemplo, os verbos que têm a raiz, né, que é aquela parte principal, o tronco da nossa árvore. Se a raiz terminar em D de dado, T de tatu, M de Maria, N de nariz, como aqui no caso, ó, o arbeiten acabou com no T, lembra, né? A gente tira o EN, a última letra que ficou ali era um T de tatu. Quando isso acontece, o que dá para perceber aqui que aconteceu? Você acrescentou uma letra em algumas pessoas. Aqui no du, a gente acrescentou uma letra. Aqui no es e es, também. E no ia, a gente também acrescentou uma letra. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Lembra aqui, eu sei que é um monte de regra, um monte de coisa para quem nunca viu. Mas no i a gente acrescentava o e, no du a gente acrescentava st. O que tem aqui a mais é um e extra. Por que que tem esse E extra, Jennifer? Aqui, ó, no du, a diferença não é tão grande, né? Ficaria du arbeitst. Né? Alemão já é uma coisa meio seca, então muita gente nem veria a diferença no que está acontecendo. Acontece que, por exemplo, aqui ó, no es e es, arbeit, ficaria um TT, né? Arbeit. Então, você não ouviria a adição desse último T. A mesma coisa no ia, né? Ficaria ia arbeit. Então, para a gente poder ouvir claramente as letrinhas extras, aqui os galinhos da nossa árvore, o que o alemão fez? O francês faz isso o tempo todo. O francês acaba com a palavra para soar bonito, né? A escrita fica uma coisa mirabolante, mas para soar bem. O alemão não chega a tal ponto, mas em algumas coisas eu acho que faz sentido, como aqui, por exemplo, eles acrescentaram esse E para você poder ouvir, né, do arbeitest. Sie arbeitet. Ihr arbeitet. Né? Então, a gente acrescenta, quando você tiver os verbos que acabam com D, T, M e N, você acrescenta um E antes da terminação para que você possa ouvir a terminação claramente. Ok? Então, essa é a primeira pseudo-exceção à regra dos verbos regulares. Aí, a gente tem os verbos que acabam com a raiz com S ou o famoso estzet, que é o beta do alemão. Como, por exemplo, aqui o verbo heißen, que é chamar-se. Ich heiße Jennifer. Eu me chamo Jennifer. Ok? O que acontece aqui? Perceba que o beta ele tem o som de dois S's. Ok? Então, perceba que aqui ó, a regra aqui seria colocar um ST. Mas imagina só, gente, se a gente fosse colocar mais um S aqui, a gente ia ficar chiando esse S por meia hora. Do heißt, né? Você fica, é um S que não acaba nunca mais, porque o estzet já tem o som de 2. Aí você acrescentaria mais um, quer dizer, seriam 3 S's um atrás do outro, né? E não tem necessidade, porque o som já é o necessário do st, né? Então, o que aconteceu? Aqui eles simplesmente tiraram o S. Já tem o som, então a gente exclui esse bonito, ok? E é isso aqui aí o que vai acontecer. O du, o es e es e o ia têm a mesma escrita. O que para quem está aprendendo no início pode ser um pouco confuso, né? Porque a escrita é igual, aí de novo só o contexto vai falar para vocês, vai deixar claro, né? Quem faz o que quando, né? Se eu estou falando aqui do du, do é, do zi, do ex, do ia, correto? Vamos para o
terceira lista de verbos que tem uma certa mudança. Perceba que aqui eu falei, né, que uns 95% dos verbos vão acabar com EN. Aqui nós temos uns verbos que acabam com ERN e aqui ELN. Então, esses são exceções, né? São as raras exceções e não tem muitos em alemão. Apesar que aí o que acontece com eles não é nada muito assim gigante. O que acontece? Como aqui a gente tem o ERN e não EN, ele vai tirar essa terminação, né? Só que aí na hora de aqui, ó, principalmente aqui no plural, ó, ele vai voltar a essa terminação, né? Então a gente ao invés de acrescentar de novo um E e um N, né? A gente só vai acrescentar um N. Porque, na verdade, o que acontece aqui, desculpa, gente. Ele não vai tirar o ERN, que senão ficaria clet, né? Ele só tira esse N aqui fora. É a mesma coisa aqui. Então, é como se o E, né, tivesse desaparecido, tomou Doril, sumiu. Porque senão também fala cleteren, ia ficar uma coisa muito feia. Então, kletan, só mais bonitinho. De novo aqui, eu acho que os alemães tiveram um pouco de jogo de cintura, né? E aí, o que acontece aqui, como só tirou o N lá em cima, é só o N que vai voltar para cá, ok? Por isso que não tem EN no final. Lembrando que, então, nesses três aqui, o verbo volta a ficar como aqui em cima, né? No infinitivo. E kletan seria escalar, ok? Caso alguém esteja se perguntando o que significa esse verbo. E aí, a mesma coisa acontece com o Samen. Samen é juntar, colecionar, enfim, é quando você coloca muitas coisas juntas, basicamente, ok? E aí a regra é exatamente a mesma, ok? Como aqui também só teria saído o N, é só o N que vai voltar aqui para o verbo voltar a aparecer no infinitivo. Então, aqui mais alguns exemplos de verbos que seguem essa mesma ideia de conjugação. Lembrando que o primeiro, então, aqui eram verbos estilo arbeiten, que acabam com T, D, M, N. Então, aqui nós temos, por exemplo, os verbos antworten, que funciona igual, que é responder, bitten, né? Finden, warten, öffnen, rechnen e zeichnen. Esses todos vão conjugar igual ao verbo arbeiten. Agora, verbos que conjugam igual ao heißen. Nós temos, então, o reisen, cuidado, heißen, H e o beta, né, heißen, e aqui é reisen, R, né, o R, e um S só, então o S tem som de Z, né, reisen. Heißen, da outra página, é chamar-se. Reisen, como tá aqui, é viajar. Aí nós temos o setzen. Ah, mais um parecido aqui, ó. Heizen. Heizen é aquecer. Tá, gente? Muito cuidado, então, nesses Hs, Rs. Tentar pronunciar eles bem declaradinho, ok? E aí, a terceira, então, são os verbos que acabam em ERN, como kletan. Então, nós temos aqui, por exemplo, dauern, que é um verbo que a gente usa muito, que é durar. Verbessern, erinnern. E os verbos que acabam, como o outro lá em cima, com ELN, que não tem muitos, é klingen e lächeln. Klingen, que é soar, e lächeln, que é sorrir. Agora a gente entra numa lista bonitinha de verbos irregulares. Então, qual é a diferença, Jennifer, entre os verbos regulares e os irregulares? O que vai acontecer aqui? Lembrando, né? Os regulares, a raiz dele é como um tronco de árvore. Ela é estática. Os troncos vão vir, vão ir, né? Você corta uma coisa aqui, tira outra lá, mas o tronco está intacto. Aqui, não. Aqui, ele vai mudar já na raiz. E aqui é onde o bicho pega, porque não existe uma regra clara em alemão que diga, sempre que você tiver, sei lá, a letra E, você vai ter um I. Sempre que você tiver um A, você vai ter um trema. Não existe uma regra assim. Então, aqui a parte dos verbos irregulares é muito treino mesmo, tá bom? Eu sinto muito, mas
Aqui sim, aqui não tem regrinha, como por exemplo o der e das, ainda tem regrinha, né, para ajudar. Aqui não tem. Tem algumas tendências, mas não tem nenhuma regra de 100%. Então aqui é bom tomar muito cuidado e realmente usar. Não tem coisa melhor, não tem solução melhor aqui do que essa. Usar, treinar, fazer exercício e né, nada como o dia a dia para realmente fazer você pegar essas pequenas nuances do idioma. Então vamos ver, por exemplo, aqui, ó. O verbo essen, que é comer, na terceira pessoa do singular, que é né, o ele come, fica ist. Perceba que aqui o e virou um i e o resto ficou igual. Né? É essen, ist. E aí essa regrinha vai ficar a mesma, né? Pro ela e pro neutro também, obviamente. Sehen, que é ver, na terceira pessoa do singular, ele sieht. Perceba que agora, antes ali, né? O e virou um i, aqui virou ie. Para vocês verem como realmente não tem muita regra, né? O e uma hora vira uma coisa, agora vira outra. O som é muito parecido, a diferença é que aqui, quando você tiver um ie, ele é um pouco mais longo, ok? Ist, sieht, ok? A diferença de pronúncia ali é essa. Aí, por exemplo, você tem o verbo schlafen, que aqui só vai ganhar um trema. É a schläft, né? A terminação ainda é a mesma, bonitinha, com T. E aqui ele vai mudar o som porque você acrescentou um trema, então o schlafen virou schläft. Aí o nehmen é um dos que mais muda, né? Alguns mudam bastante. Nehmen, perceba aqui, ó, ele tinha um E e um H, e aí o M, né? Pro E vai ficar nimmt. Perceba que o E virou I, um H virou um M, e aí o resto ficou igualzinho, né? Seguiu a regra. Mas então, ó, perceba que a não ser o schlafen, todos eles aqui começaram com a vogal base da raiz com E, né? Então, infelizmente, né, é uma coisa que eu não tenho, eu gostaria muito, e eu já pesquisei por tudo, mas realmente não tem. Não tem regrinhas assim que digam, olha, sempre que tiver isso, nem que fosse, né, se ela tá na segunda sílaba, não tem. Então, a gente consegue juntar eles em mais ou menos alguns grupos, mas muita coisa vocês vão ter que sentar e estudar mesmo, eu sinto muito, tá bom? Algumas regras, então, que funcionam. Por exemplo, aqui, ó, geralmente, essa mudança vai ser na segunda e na terceira pessoa do singular. Segunda pessoa é o du, ok? E a terceira pessoa é o es e es. E um que a gente não tinha visto ainda é esse man aqui. O que é isso, gente? É homem? É quase, é quase. Homem seria M-A-N-N. A pronúncia é igualzinha, praticamente. Man e man. Né? Uma mudança um pouquinho mais longa, outra um pouquinho mais curta, mas na hora que você está falando assim, ouvir essa diferença é quase imperceptível, man, man. Né? Mas acontece que o quê? Esse man aqui seria como em português o nosso ser, né? A gente, ele indica um... Como é que eu posso dizer? Ele indica... Quando você está falando de pessoas e coisas, aqui principalmente de pessoas, que você não está especificando. Por exemplo, você usa o man quando você dá regras gerais, né? Ah, pode-se fazer tal coisa aqui. Por exemplo, sei lá, no cinema, aqui pode-se ver filmes. Im Kino, né? Aqui no cinema. Hier kann man, ou man, pode-se, hier kann man Filme sehen. Ok? Então, esse man é o agente, é o ser, nesse sentido. Ok? E aí, a mesma coisa aqui, né? Repetindo, então, de novo, que não tem regra fixa. O E pode ser I, pode ser IE, o A. Tudo pode virar outra coisa, e fora que nem sempre é só a vogal que muda, né? Como no caso do nehmen, que o H e o M viraram dois M's, né? E aí a gente chega nos dois verbos irregulares mais queridos, mais usados, mais amados do alemão. E esses sim, gente, esses aqui, olha, vocês vão ver eles a vida inteira que vocês estiverem vendo o alemão, usando o alemão. Ok? Esses dois bonitinhos, porque o que acontece? Eles não são só verbos,
eles normais, assim, né? Eu sou, eu estou, eu tenho. Eles também são usados como verbos auxiliares. O que significa isso? Que tem alguns tempos verbais que eles vão ser usados para construir aquele tempo. Ok? Então, por exemplo, em português a gente também tem isso, né? Eu estou lendo, né? A gente usa o ser para indicar eu estou fazendo alguma coisa, né? O alemão não tem gerúndio, mas a gente usa o ser e o estar, por exemplo, para criar um dos passados, né? Que é o perfect, que é o passado falado do alemão. Então, sim, gente, esses aqui não tem por onde fugir. Ok? Se vocês estiverem, por exemplo, né, tentando, meu Deus, é muita coisa para aprender, esses dois aqui não tem escapatória. Então, o verbo sein é como o to be do inglês, ele pode significar tanto ser quanto estar, né? E o verbo haben é o verbo ter. E esses aqui percebeu que não tem nada a ver, né? O sein, aí aqui fica ich bin. Tipo, de onde é que eles tiraram isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho uma teoria, que eu já falei ontem, que os gramáticos se reuniram para criar a primeira gramática do alemão. Só que eles só resolveram fazer alguns pontos, discutir alguns pontos da gramática depois que eles já tinham bebido muito cerveja ou muito vinho. Porque tem coisa que não tem explicação, né? Tipo, como é que o sein pode virar bin? Não sei. O haben ainda faz sentido, né? E habe, ele ainda segue mais ou menos, ele perde algumas coisas aqui, outras lá, mas ele é bonitinho. Agora o sein, mas eu acho que o ser estar, o ser principalmente, né? Em todos os idiomas ele é irregular, eu acho que é porque ele é diferente, ele é muito importante, então resolveram incrementar ele em todos os idiomas. Pelo menos todos os que eu sei falar, é sempre uma coisa. Você olha para ele e fala, mas gente, de onde é que tiraram isso? Né? Mas, enfim. Por exemplo, em português, né? Eu sou, ele é. Né? De onde é que foi tirado esse é? Não sei. Então, vamos aqui. Ich bin, eu sou, ou eu estou. Por exemplo, ich bin Brasilianerin, eu sou brasileira. Mas eu estou aqui. Ich bin hier. Ja, eu estou aqui dando um webinar para vocês. So, ich bin hier. Zu Hause. Ja? Du bist. Você é. Du bist Brasiliana. Você é brasileiro. Ou Brasilianerin, brasileira. Mas também du bist hier. Ja? Oder du bist im Facebook. Ja? Você é ou você está. Er, sie, es, er ist, sie ist, es ist e o man, né? Que a gente viu antes. Então, o man ist. Yeah? E aqui a mesma coisa, né? Ele é, ele está, ela é, ela está. A coisa neutra, ou a pessoa neutra, é ou está. Via, aqui a gente entra no plural de novo, lembrando que esse sie aqui, o último, ele pode ser plural ou singular, né? Mas então, basicamente, a gente tinha aqui, ó. O ich, o du, o es e es é singular. E o via, ia, sie, esses i aqui são plural. Okay? Então, wir sind, nós somos, nós estamos. Ihr seid, vocês são, vocês estão. Sie sind, eles são, eles estão. Elas são, elas estão. E um plural para o neutro, a gente não tem em português, então, né? E aí, esse sie sind, o senhor é, o senhor está, ou os senhores, ou as senhoras, o sie, o outro ali no singular também pode ser a senhora, né? São ou estão. E aí o haben, facinho, né? Perceba aqui que o que acontece? Ó, o B aqui que desaparece em alguns, mas de resto ele segue a manada, ele segue basicamente a regrinha geral de todo mundo. Então, ich habe, eu tenho. Du hast, perceba que aqui, né? Ele perdeu o B, então não fica du habst, mas ia ficar engraçado, né? Então, du hast, você tem. Er hat, sie hat, es hat. Né? Ele tem, ela tem, a criança tem. Wir haben, nós temos. Ihr habt, vocês têm. Sie haben, sie haben. Eles, elas têm. O senhor, a senhora tem. Os senhores, as senhoras têm. Ok? E aí aqui a gente tem então algumas regras, né? Que eu falei para vocês, tem algumas tendências, mas não dá para dizer que é sempre assim. Então, por exemplo, ó, o E às vezes vai virar I, às vezes ele vai virar IE. Mas lembrando, né, como no caso do nehmen, que algumas vezes a mudança vai além disso, né? Mas são tendências. Então, vocês têm que dar uma olhadinha, ficar de olho para ver
Aos pouquinhos, né, como tudo nessa vida, a coisa vai ficando automática e o teu ouvido, na verdade, já vai te dizendo, não, tá errado, isso não tá soando certo. Por isso também a importância de vocês entrarem em contato com o idioma, né? Por isso a importância de assistir televisão, de assistir vídeos, ouvir podcast e de preferência, principalmente para quem está começando, vocês precisam fazer isso agora no início, com uma transcrição, com um texto daquilo que vocês estão ouvindo. Então, por exemplo, quer assistir um filme? Assista um filme com áudio em alemão e legenda em alemão. Eu só tem que cuidar porque eu sei que vários dos que estão na Netflix, a legenda não acompanha 100%, principalmente os originais. A legenda não está acompanhando 100%, mas já tá. Os filmes está melhor, mas os seriados ainda é um pouco complicado. Ok? Então, mas vocês precisam, gente, vocês precisam realmente entrar em contato com o idioma, porque o que acontece? Lendo, ouvindo, assistindo, porque aí quando você se depara com um verbo desses aqui, e aí, sei lá, você vai falar do est. Você vai falar, não, gente, peraí, isso tá soando estranho, né? Porque o que acontece? O teu ouvido já ouviu aquilo sendo dito diferente, os teus olhos já viram aquilo escrito diferente. Então, teu cérebro vai dar aquele alerta, né? Tá, erro. Alguma coisa não tá muito certa, vai ficar incomodando você. Né? Você pode não lembrar na hora, nem depois direitinho como é que era, mas você vai ficar com aquela sensação de, peraí, tem alguma coisa errada. Porque justamente o teu cérebro ele faz esse trabalho. Conforme você vai vendo, revendo, por isso também a importância de revisar sempre, né? Porque o nosso cérebro, ele recebe a informação, aí pensa só, ele recebe tanta coisa durante o dia, né? Ele no final do dia, algumas vezes até antes, né? Às vezes tem aluno que sai da aula já não consegue mais lembrar de muita coisa, dependendo do grau de estresse, às vezes, né? Tá muito preocupado com alguma coisa. Mas se isso não acontece durante o dia já, no final do dia o nosso cérebro ele tem que fazer uma limpeza do disco. Aqui eu gosto muito de comparar o nosso cérebro a um computador, porque muita coisa funciona muito igual. Digamos que o seu cérebro é como um computador que está programado para fazer uma limpeza de disco toda noite antes de desligar. Na verdade, o nosso cérebro, dizem os cientistas, faz isso enquanto a gente dorme, né? Ou então vamos supor que era o computador, enquanto ele está desligado, ele está fazendo essa limpeza. E aí o teu cérebro ele tem que decidir, baseado em uma série de coisas, como você se sentiu, a importância que você deu àquilo, quanto você prestou atenção na informação que estava vindo. Ele, baseado nisso, vai decidir o que fica, o que vai para sua memória de longo prazo e o que ele vai deletar. Correto? Porque ele precisa manter uma memória suficiente para você no dia seguinte funcionar normalmente, sem ficar pesado como o meu computador está hoje, que você não já imaginou? Se a gente ficasse ali, tipo, tudo que a gente já viu, tudo que a gente já sentiu, já viu, ouviu, enfim, se ficasse tudo nessa nossa memória de uso normal, de uso comum, a gente ia ser muito lerdo, né? Provavelmente, apesar que o nosso cérebro é um computador super inteligente, por isso também que ele faz isso, ele vai, então o que acontece? A gente tem, né? A memória de curto prazo, a memória de longo prazo e coisas que ele pseudo-deleta, mas na verdade tem muitos cientistas que dizem que na verdade ele não deleta. Ele só joga para uma gaveta, mas tão lá no fundo, que é muito difícil de achar e de encontrar de novo essa informação. Então, de toda forma, teu cérebro de noite ele vai decidir o que você vai ter numa pastinha de fácil acesso e coisas que você não precisa. Então, que ou ele vai jogar fora, ou dependendo do que você acredita, vai estar lá no depósito do seu cérebro. Imagina só, as chances são que em um momento ou outro, né, alguma informação como essa importante vai estar, como é que eu posso dizer? Vai ser deletado, né? Você vai até pensou na aula, poxa, não, isso aqui eu tenho que lembrar, né? Mas chega de noite, paf, ele apagou. Então, por isso que é importante você ver, você revisar, você ver de novo, fazer exercício. Mas o importante também é isso, né? Você vê isso em vários formatos diferentes. Porque senão é aquele exemplo que eu já dei ontem, né? Você fica
fazendo várias cópias do mesmo arquivo em cima, né, ao invés de fazer várias cópias diferentes. Então, por exemplo, você está estudando, principalmente para quem é autodidata, né? Porque quem tem professores segue um curso, geralmente os cursos já tentam fazer isso, nem todos fazem, mas a maioria tenta. Então, por exemplo, você está tratando, sei lá, de Vonon, a casa. Então, você, usando aquele vocabulário básico da casa, hoje você vai ler um texto. Amanhã você vai ver um podcast, vai ouvir, né? Depois você vai ver um videozinho. Depois não sei o que lá. Então é importante, gente, é muito importante que vocês vão variando justamente por isso também, porque aí você vai entrando em contato com essa informação, né? E também 60, 80% da população dizem que é extremamente visual, né? Então, muitas vezes o que você viu no livro não gravou tanto, mas o que você enxergar num vídeo, você vai lembrar com muito mais facilidade, ok? O que eu ia falar? Que eu me perdi aqui. Então é por isso também que a gente criou um guia, que eu vou colocar o link para vocês poderem fazer o download dele direto. É de graça, tá? A gente não precisa nem deixar e-mail, nada. É só clicar lá e ele vai baixar diretamente para vocês. Que nesse guia a gente juntou uma série de links que eu uso muito com os meus alunos, né? E tá tudo separadinho. Você tem um capítulo para sites e lugares que você encontra textos, um só para os podcasts, um só para vídeos e ainda tem um capítulo com canais de televisão que vocês podem assistir ao vivo ou que tem uma mediateca muito boa. Ok? Para a gente não quebrar nenhuma regra, né? Principalmente quem já está na Alemanha sabe que isso lá é um problema muito sério. Então, e tudo legalzinho, tá, gente? Tudo muito bonitinho. Tem um link só, mas aí tá lá que eu não sei até que ponto o link o programinha não pega talvez alguns canais que não poderia. Mas os outros todos vocês podem abrir sem medo, sem medo de ser feliz, ok? Que vale muito a pena. Que aquilo vai ajudar vocês a ter uma maior diversidade no conteúdo que vocês têm acesso, no conteúdo que vocês estão estudando. Ok. Voltando aqui então aos nossos verbos irregulares, eu falei, eu ainda mais sem ter um aluno respondendo para mim assim diretamente, eu vou falando, eu vou me empolgando, quando eu vejo daqui a 2 horas falando com vocês e eu perdi minha outra aula. Então aqui, mas está no finalzinho já desse aqui. Então, né? Lembrando, não existe uma regra 100%, mas tem as tendências. Então, às vezes o E vai virar I, às vezes o E vai virar IE. Mas isso vocês só vão pegar usando, vendo, revisando. Por isso também que lá no nosso curso, né, enfim, na página que vão ficar isso aqui tudo, tem muito exercício. Muito exercício para vocês poderem treinar, né? Porque é aquela questão, uma vez que você pega no presente, o perfect, que é um dos passados, vai ficar mais fácil, o pretérito, que é o outro, também fica mais fácil, o futuro, já tudo é mais fácil, porque enfim. Mas uma vez que você pegue bem a base, né, tudo que constrói em cima fica mais fácil. Vocês vão perceber que o alemão é bem isso mesmo, é como construir uma casa. Você tem que ter a base muito boa, né? Porque em cima disso depois vai se construir boa parte das coisas. Mesma coisa porque é que é importante saber o der e das, porque daqui a pouco vem declinação, vem os nossos amiguinhos accusative, dative, genitive. Parece assim, é bom criar uns monstrinhos para realmente criar aquela imagem mental. Eu gosto sempre de cores, mas enfim, monstrinhos também são válidos, né? Para lembrar que aqui é accusative, aqui é dative. E para fazer isso corretamente, você tem que saber se a palavra é der e das, ok? E aí, a regrinha do A, quando tiver um A e o verbo for irregular, né? Porque nem sempre, muitas vezes, machen fica machen, né? Nem todo A vai mudar, nem todo E vai mudar. Mas quando for mudar, a tendência é que o A ganhe um trema, simplesmente. Ok? Então, o fahren, que é dirigir, ir com algum meio de locomoção, vai virar, perceba, na primeira pessoa fica normalzinho, ich fahre. Mas, como a gente já tinha visto no du, no no sie, no es e no man, ele vai ganhar um trema. Du fährst, sie, es, man fährt. E aí, depois ele volta ao normal. É como realmente, sei lá, se ele desse um surto, ele sai fora da linha e ele já volta. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. Laufen, perceba que aqui tem um AU também, só ganhou trema. Laufen é caminhar, correr.
mas mais caminhar, dependendo. Áustria, Suíça, às vezes é mais correr, mas pela Alemanha acaba sendo mais caminhar. Então, ich laufe, eu caminho, eu ando, do läufst. Perceba que aqui o A-umlaut tem som de E. E EU tem som de OI. Por isso que aqui o laufen tem uma diferença tão grande na pronúncia, tá? Fica du läufst. Er läuft. Sie läuft. Ok? Porque o A-umlaut tem som de E. E quem já mexe com o alemão um tempinho, que aprendeu aquela parte, né, dos sons, EU em alemão, a gente pronuncia OI, né? Quando você tem um E seguido de um U numa palavra, como por exemplo a palavra novo, que é N-E-U, neu, né? Ou Deutschland mesmo, né? EU, Deutschland. Aqui, como o A tem o mesmo som do E, então ele também vai ter esse som. Läuft. Ok? Perceba que aqui é o OI, OI, né? E a mesma coisa, né? Ich laufe, depois o plural também volta a seguir a regra do infinitivo. E aí o stossen, o O de vez em quando vai ganhar trema também. E aí também só no do, no es e no es, quer dizer, na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Todo o resto fica bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Ok? Então, outros verbos que seguem essa mesma regra, número 1, né, do essen. Geben, que é dar. Helfen, que é ajudar. Nehmen, que só que daí lembrando, né, que o nehmen, além de trocar ali a vogal, troca mais coisa, que é pegar, tomar. Sprechen, que a gente usa muito, que é falar. E treffen, que é o último aqui, né, que é encontrar, mas geralmente você usa esse mais quando, por exemplo, você encontra amigos, por exemplo. Ich treffe meine Freunde. Você tem já um horário marcado, você já espera que isso aconteça. Ok? Que depois tem o finden, que é quando você perdeu algo, você está buscando, né? Aí você encontra. E aí aquilo é finden. Aqui o treffen é mais nesse sentido. Quando você já tinha essa intenção, quando você já sabia mais ou menos, ou tinha certeza, inclusive, né? Que você ia encontrar algo ou alguém, aí é treffen. Ok? Regrinhas, outros verbos que seguem a regra aqui, número 2. Que, por exemplo, era o lesen, né? Lesen, aí tem o sehen, que ganha o IE, né? Sehen é ver, empfehlen é recomendar. Perceba que a lista não é muito grande, né? Não tem muitos exemplos aqui. E aí, alguns verbos que seguem a regrinha número 3, que é o A ganhando trema, que são, por exemplo, lassen. Lassen é deixar. Schlafen é dormir. Waschen é lavar. Ok? E não tem dos outros. Vamos ver se agora ele deixa a gente ver o videozinho. Vocês meio que eu quero que vocês vejam o meu videozinho tão bonitinho da arvorezinha. Ah, ele parou de funcionar. Que bonito. Por isso que ele não tocou, ele parou de funcionar. Será que ele vai tocar aqui? Vamos ver. Ele tá aqui, ó. Olha que bonito. Que tal o meu videozinho? Então, o que acontece aqui, ó? Aquela regrinha que eu tava falando pra vocês, né? Os verbos regulares, você tem o tronco. E aí é como se você fizesse, né? Então, os vários galhos, né? Então, pro I, a terminação é o E. Pro DU, a terminação é ST. Pro E, pro Z, pro ES, a terminação vai ser T. Né? E aí aqui onde está em azul, então, começa o plural, né? Que aí... Por que ele não está tocando de novo? Foi meu filho. Pronto. E aí ali no meio, onde ele começa em azul, que começam os plurais a partir do via, né? Então, ich, terminação E, terminação du é o ST, pro ES e ES a terminação é o T. Pro via, a terminação é o EN. Pro ia, a terminação é T. Pro zido, eles, elas, é EN. E pro Z maiúsculo, que é o senhor, a senhora, os senhores, as senhoras, a terminação também é EN. Gente,
Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar essa aula. Eu não sei como é que estava a questão da qualidade, porque a internet realmente não está das melhores, eu sinto muito por isso. Tanto é que não tem nem minha imagem aqui, mas bom, são 14 aulas, eu espero que em algum momento a internet permita que a gente se veja, né? Pelo menos vocês me vejam, que eu sei que colocar um rosto na voz sempre ajuda, né? Por mais que tenha que ser pequenininho para não tirar o foco de vocês. Mas então, por favor, gente, se ficou alguma dúvida, por favor, coloquem aqui abaixo dessa live, tá? Por favor, para eu poder responder para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo também agora o link do guia para vocês baixarem, tá? E do podcast também, caso alguém ainda não conheça, eu vou colocar os 3 links, tá? O link para quem ainda não viu a página dos 14 dias, tá? Que daí, se vocês deixarem, né, ou quando se conectarem com a gente, ou por e-mail, ou pelo Messenger, a gente fica mais fácil para eu ficar mandando para vocês as coisas, dar o link, enviar para vocês o link de acesso do curso, que eu espero que amanhã eu possa liberar para vocês. Aqui da plataforma, né? Para vocês poderem acessá-la a qualquer hora, verem, reverem as aulas, terem uma maior liberdade aí, né? E fora que daí lá as aulas estão editadas, então tem menos essa coisa quebra aqui, não sei o que, fica melhor assim. O que mais? Então eu vou colocar para vocês aqui embaixo agora o link do guia de alemão, para vocês baixarem, do podcast e da página dos 14 dias, para quem ainda não conhece, poder entrar e se inscrever se quiser, para poder então, amanhã, eu espero, poder entrar lá e ver, ter acesso ao PowerPoint, ter acesso aos exercícios, ter acesso a tudo que já está lá e tudo mais que vai vir ainda, porque tem muita coisa que vai chegar ainda. A gente tem algumas aulas, tem uns bônus bem legais. O bônus da última aula mesmo é muito legal. Só ele vale a pena ficar aqui me aguentando, me aturando esse tempo todo, porque aquele bônus é muito legal. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Ich wünsche euch einen guten Abend, ok? Qualquer coisa, deixem recado aqui, deixem recado no Messenger, deixem recado lá no site também, tem lá uma parte para vocês deixarem comentários, vocês lá podem tanto compartilhar com as pessoas, podem lá embaixo marcar também pessoas, ok? Então vamos espalhar esse negócio, vamos espalhar o alemão para mais pessoas poderem falar esse idioma que eu acho tão bonito, mas eu sou suspeita a falar, né? Que eu adoro a Alemanha, eu adoro o alemão, o pessoal acha ele tão agressivo, é meio duro o idioma mesmo, mas eu acho muito idioma lindo. E se você ver, tem algumas músicas em alemão que parece que foi feito, parece que a música foi feita por uma coisa romântica, e aí o alemão parece até romântico. Ok, gente? Então, até amanhã. Bis morgen. Tschüss.